Pois é, pessoal, perguntar não ofende, mas responde para mim. O Brasil já está igual a uma Venezuela ou tá quase? Ou tá longe disso acontecer? Vamos fazer uma enquete ao vivo? Porque hoje o Bolsonaro, né, depois de ter saído do aeroporto, foi deixar a Michelle Bolsonaro no aeroporto para poder ir ao posto do Trump. Ele falou que já estamos numa democracia igual à da Venezuela, né? E aí, está igual? Está quase? Ou tá bem diferente? Coloca no comentário que eu quero saber, porque nós vamos falar exclusivamente disso aqui. Eu vou colocar o vídeo do Bolsonaro para vocês. Vamos falar também, né, da posse do Donald Trump, né? Tem surpresa na posse do Donald Trump, pegou muita gente de surpresa. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir nesse editorial. Então, antes da gente adentrar na matéria, não esqueça, tá, que o livro Segredos Milionários dos Leilões está disponível para você fazer o download. A Revolução contra o Sistema, do Nayib Bukele, está aí para você fazer o download também. 20 regras para a vida, tá tudo aí disponível para você, tá bom? Bora começar? Vamos fazer aqui uma análise do vídeo que o Bolsonaro postou, ou melhor, da entrevista que o Bolsonaro deu sobre, né, ele não poder ir à posse de Donald Trump. Vamos ver se você concorda ou discorda do que o Bolsonaro falou. Escuta só. Eu tenho certeza que, recuperando a minha elegibilidade, eu ganho as eleições. Agora, eu inelegível é uma prova que estamos numa democracia igual a da Venezuela, onde a oposição é eliminada por inelegibilidades, como a Maria Corina e o Capriles, tá? Ou então como lá em El Salvador, ou melhor, a Nicarágua, onde 7 opositores do Ortega estão presos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Qualquer coisa aqui está com a democracia, qualquer coisa está com a democracia. E exatamente quem diz isso é que está à margem da lei. Quer ver uma coisa importante? Se eu sou tão criminoso assim, golpistas, etc, porque não seguiu o devido processo legal. Eu não sou última instância, sou primeira instância. O Lula foi julgado onde? Curitiba. Depois TRF4, depois STJ, ele foi para o Supremo. O meu já é a última instância. É mais importante colocar as pessoas em liberdade do que em inelegibilidade. Esse é outro processo à parte. Isso aí cabe ainda, né? Quem sabe no futuro aí o registro da minha candidatura aqui no TSE ainda. Você se sente um refém político? Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica. Eu espero que a sua excelência não queira botar em mim para humilhar de vez uma tornozeleira eletrônica. Eu estou assim, estou constrangido. Eu queria estar acompanhando a minha esposa. Quem vai acompanhar lá vai ser meu filho, o Eduardo, né? E a esposa dele. Eu tenho certeza. Pois é, pessoal. E aí? Qual o ponto de vista de vocês? E realmente, né, coaduna com o que o Sanderson publicou hoje mais cedo. Por que o Bolsonaro tem que estar sendo julgado hoje no Supremo Tribunal Federal? Onde está a lógica nessa situação? Porque ele não é mais presidente da República. Esse processo, assim como no caso do Lula, deveria estar em primeira instância, depois recurso, depois mais recurso, né? E depois, né, com trânsito em julgado, né? De uma vez que retiraram a prisão de segunda instância, aí sim poderia, caso demonstrada, né, que o Bolsonaro realmente cometeu algum crime, mas não. São dois pesos e duas medidas completamente diferentes. A gente está diante de um ativismo judicial assim, ímpar, uma coisa que assusta o Brasil. Então não adianta vocês falarem, mas o Bolsonaro está pagando de vítima. Cara, o que está acontecendo é esquisito. No mínimo é esquisito, tá? Bolsonaro deveria ter a mesma situação do Lula. Por que o Lula foi julgado pelo Moro, né? Não, mas não deveria ter sido Curitiba, deveria ter sido São Paulo. Em momento algum, era o STF que deveria julgar o Lula, afinal, não é mais presidente da República. Então, assim, é insano o que está acontecendo. A gente sabe que dá para comparar aqui, literalmente, com Venezuela, sim. E aí, por falar em Venezuela, a surpresa da vez é que o próprio Edmundo Gonçalves comparecerá à posse de Donald Trump, disse a equipe, né, do opositor de Maduro. O oposicionista venezuelano viajará a Washington nesse fim de semana e deve se encontrar com os outros membros da nova administração. O líder da oposição da Venezuela, o Edmundo Gonçalves Urrutia, participará da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, depois de ter sido convidado pelo governo dos Estados Unidos, segundo a equipe opositora com Venezuela, né? Gonçalves Urrutia
viajará a Washington ainda esse fim de semana antes da cerimônia e deve se encontrar com outros membros da nova administração, acrescentou a equipe em comunicado para a imprensa. A CNN entrou em contato com a equipe de Trump para obter mais informações e aguarda a resposta. Então, né, já fica aí a sinalização que o Donald Trump já reconhece o González Urrutia como o presidente eleito, né, e o Maduro mais, né, um golpista aí, né, que dá o golpe à democracia, mas que é afagado, né, por figuras, né, infelizmente, da política. O que é tenso, né? Vamos lá. Mas olha só, a decisão da Suprema Corte, de certa forma, não agradou muito à direita, não. A Suprema Corte dos Estados Unidos manteve o banimento do TikTok. A proibição começa a valer no domingo. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu na tarde desta sexta-feira a favor da proibição da rede social TikTok no país. A proibição começará a valer neste domingo. A rede social conta com 170 milhões de usuários apenas nos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden mencionou uma lei de abril de 2024 exigindo que a empresa chinesa ByteDance vendesse a operação do aplicativo no país até 19 de janeiro de 2025, sob pena de enfrentar uma proibição nacional. Apesar das sinalizações do presidente eleito Donald Trump e de outros parlamentares para que esse prazo fosse estendido, a Suprema Corte já havia indicado na semana passada que manteria a lei em vigor. Trump, que tomará posse no dia seguinte à entrada da lei em vigor, afirmou que deveria ter tempo para buscar uma solução política à questão. Ele também sugeriu que poderia assinar uma ordem executiva para neutralizar a lei que bane o aplicativo do país. Em uma rede social, Trump afirmou que conversou por telefone com o presidente chinês Xi Jinping, com quem discutiu o TikTok e outros assuntos, né? E aí, pessoal, é o seguinte, né? A Casa Branca publicou uma nota que ela informa que ela precisa de tempo para ver como está a situação do TikTok. A lei é um tanto quanto incoerente. Ela fala que para a empresa atuar nos Estados Unidos, ela tem que ser uma empresa americana. Não pode ser uma empresa estrangeira atuando, porque o TikTok vai lidar com dados de usuários, né, americanos. Então o TikTok saberá a localização de figuras, saberá muitas das vezes até a própria profissão, os interesses, né, ou seja, inclusive dados de norte-americanos, o que pode ser utilizado por outros países como a China. É incongruente porque, afinal, você que está me assistindo está num aplicativo norte-americano, né? O YouTube é do Google, né? Ou no Facebook do Mark Zuckerberg. Um dos dois, né? E nós temos que nos sujeitar a plataformas americanas e os Estados Unidos não. Então, deixando bem claro que essa não é uma decisão do Donald Trump. O Donald Trump é contrário a isso, né? Ele defende aqui, no caso, a liberdade para o TikTok poder atuar, tá? O que acontece é que foi o esquerdista Joe Biden, né, que colocou em prática essa lei, né, e os Estados Unidos, a Suprema Corte não tem o que fazer, né? Ela deu a decisão, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela é considerada imparcial, uma Suprema Corte que não é considerada enviesada, e a Suprema Corte falou, olha, se está na lei, o que eu tenho que fazer é deixar aplicar. Então, cabe ao papel do Executivo e do Legislativo mudar essa regra, né? E aí, por falar em lei, o Bolsonaro disse que vai levar o Haddad no pau. Levar na lei, vai processá-lo, tá? O negócio é o seguinte, o Haddad participou de uma audiência, de uma reunião, e nessa reunião o Haddad falou que a culpa do Nicolas ter feito o vídeo que derrubou a fiscalização do Pix é do Bolsonaro. E o Bolsonaro falou, você tá de sacanagem, né, Haddad? Eu vou te processar. A CNN, Bolsonaro disse que vai à justiça contra Haddad por acusações sobre fake news, né? Perseguição à minha família, foi o que disse o Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou à CNN que vai entrar com uma ação contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Irei responder na justiça. É uma perseguição à minha família, afirmou Bolsonaro. Haddad afirmou em entrevista exclusiva à CNN que, no entendimento dele, o ex-mandatário está um pouco por trás do vídeo publicado por Nicolas Ferreira, no mesmo dia em que o governo federal decidiu revogar a medida da fiscalização do Pix. A verdade é que o governo Lula tomou uma surra como se não houvesse amanhã. Falou um monte de coisa, mas não é o único que quer processar o Haddad, não. O Flávio Bolsonaro também vai processar o Haddad. Pois é, o Haddad falou que o Flávio Bolsonaro tinha que preocupar com a rachadinha dele, né? Flávio Bolsonaro processa Haddad por acusação sobre
rachadinha. O senador Flávio Bolsonaro ajuizou uma ação de indenização por danos morais contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O primogênito Jair de Bolsonaro alega que Haddad feriu sua honra, imagem e a reputação com acusações falsas e infundadas. Abre aspas. As afirmações públicas e a veiculação do nome do senador à prática de crimes geram dano moral, evidente, afetando negativamente a sua imagem pública, pessoal e política. Há nexo entre as declarações de Haddad e o dano causado à honra da reputação de Flávio Bolsonaro, razão pela qual Fernando Haddad deve ser condenado, alega a defesa do Flávio Bolsonaro. O pedido é para que Fernando Haddad seja condenado a pagar indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos, além do pagamento das custas processuais, que dará um valor à causa de 60.720. O processo tramita no primeiro juizado especial civil de Brasília. Pois é, está respondendo na justiça. O Nicolas já resolveu não partir para processo, partiu para aposta, né? Fez uma bet com o Haddad aqui, né? Se Haddad provar que o marqueteiro do PL me ajudou e o Bolsonaro está por trás do vídeo, eu pago 1 milhão para ele. Mas, se não, ele faz para mim. No Pix, é claro, topa Haddad, né? É claro que o Haddad não vai topar, né? A gente já sabe que não vai encarar isso aí, né? Então, assim, eles vêm e criam as narrativas dele, mas na hora, né, eles pulam fora. O Victor Von Serran, ele fez uma publicação muito coerente. Ele escreveu o seguinte: o Zuck, né, o Zuzu, Mark Zuckerberg, está sendo acusado de ter ajudado o Nicolas a aumentar o alcance do vídeo, que já é um recorde oficial mundial. Depois de atacarem Musk no ano passado e Larry Page do Google por financiar a posse de Trump, a esquerda começa a se cercar de inimigos. Ou seja, eu vejo, né, que até o TikTok está tomando raiva da esquerda. Né? Até o TikTok é da China. Ou seja, parece que o jogo está começando a virar. O Von Serran escreveu o seguinte ainda: a Globo estará em uma das suas piores fases de audiência. Eu já falei sobre isso com vocês. Alguns jornais já abandonaram o Lula, mesmo não querendo o Bolsonaro de volta. Os canais de streaming vão seguir a tendência do mercado. Aos poucos, a esquerda vai se desintegrando, sobra autoritarismo, mas isso geralmente não dura muito. Aqui no caso do Brasil, né, a gente aposta que o autoritarismo não vai durar muito, mas dura sim, tá? Se a gente observar o caso da Venezuela, por exemplo, o autoritarismo dura. O que a gente não pode é deixar chegar numa situação como essa. No último editorial, eu falei sobre o Exército, né? E que o Exército, de certa forma, ele não é fechado com o Lula, o que dá um certo alento. Não que seja uma flor, né? Uma flor de patriotismo o Exército brasileiro. Não. Longe disso, né? Eu lembro que quando eu critiquei o Exército, né, enquanto todo mundo estava lá naquele jargão, o Exército é a última barreira que nos livra do comunismo. Lembra disso? Pois é. E eu falar para vocês, olha, gente, esses pintores de meio fio aí estão preocupados com os próprios salários. Vocês estão sendo feitos de otários e depois, né, isso aí não vai resolver em nada. Só não imaginava que o 8 de janeiro ia chegar avassalador daquele jeito. Mas aí quando eu falava que era ilusão, aí, desculpa aí, mas eu falei que o Bolsonaro foi um covardão também, né? O Bolsonaro deveria ir lá e falar para todo mundo, gente, ó, vamos fazer oposição, não tem o que fazer. Não poderia ter entregado o ouro na mão da esquerda como ele fez, né? Se o autoritarismo, e aí vocês vão me bater agora, não tem problema não. Se o autoritarismo aconteceu como aconteceu, eu ponho culpa no Bolsonaro também, de certa forma, sim. O Bolsonaro, que aquele negócio de ficar fazendo enigma, de ficar recuando, quando o Ramagem foi nomeado, não, mas eu vou recuar. O Bolsonaro poderia estar falando, não, eu tenho a prerrogativa de rejeitar porque sua ordem é ilegal. Eu vou nomear o Ramagem e pronto. Né? Então o Bolsonaro cometeu muitas falhas. Uma das principais falhas do Bolsonaro, para mim, foi ficar com aquele negócio de enigma lá em 2022. Olha, gente, espera mais um pouco, chorando. Ele deveria ter chegado e falar, gente, os pintores de meio fio não vão fazer nada, vão embora para casa, vão trabalhar, prepara, junta, se prepara, né? A economia vai virar em frangalhos, nós vamos ter que fazer um trabalho bem feito, né? O que aconteceu?
Paulo Guedes sumiu, ninguém veio falar do Paulo Guedes mais, né? Que ele, que deveria estar batendo em cima da economia, tá com medo de falar, qualquer um hoje tá com medo de falar. Os que tiveram coragem de falar estão respondendo processo, estão levando pau aí o tempo inteiro. O Nicolas agora está sendo investigado, por quê? Porque o 8 de janeiro aconteceu e o Bolsonaro tentou um golpe em 8 de janeiro de 2022, 23, o Bolsonaro tentou golpe. Então, assim, se o Bolsonaro tivesse chegado e dito, olha, acabou, gente, acabou, vamos fazer oposição, né? Agora ficou naquela de enigma ali. Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, mas para mim, né, essa onda de autoritarismo aí também, né, tem responsabilidade sim, tá? Não vamos fugir às responsabilidades, não. Mas vamos lá, né? Hoje, o Ministério da Verdade, né, o que eles mais usam para destruir a oposição é a SECOM. Só que assim, parece que a Janja não vai ficar muito feliz com o Lula agora não, porque, cara, não existe narrativa que mude a opinião pública a gostar do que o Lula está fazendo. Matéria do Poder 360. A SECOM demitiu uma aliada da Janja e nomeou uma nova secretária nas redes. A Janja já entrou com ódio do tal do Sidônio, né? Ela não gostava muito do Paulo Pimenta, porque ela queria mandar em tudo, mas ela tinha um protagonismo. Ela não gostava muito. Agora o tal do Sidônio que entrou, que é esse cara que tá mais aqui ó, no caso de vocês, mais à esquerda aqui, tá? Do Sidônio, né? O Sidônio, né, chegou e falou, não, quem vai mandar aqui, falou pra Janja, cala a boca, Magda, é eu que vou mandar aqui. E já chegou mandando a aliada da Janja embora. E a Janja tá com ódio do Sidônio. Secretaria de Comunicação demitiu Bruna Rosa, aliada da primeira-dama Janja Lula da Silva. Ela foi indicada ao cargo pela mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integrou outros governos do PT, além de ter coordenado a comunicação digital da campanha eleitoral do petista em 2022. Maria Queiroz Costa e Silva ocupará a cadeira de secretária estratégica das redes. A troca foi publicada no Diário Oficial da União. E a Janja está possessa com isso, está com ódio, né? Porque o Sidônio já chegou mexendo no esquema todo. E aí, a hora, né, da direita agora começar a mudar as pautas. Vem cá, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Vou dar uma de Olavo de Carvalho aqui, também sou filósofo, tá? O que acontece? A direita tem que entender que a esquerda se apoderou de pautas identitárias, tá? Se apoderou disso. E agora ela está deixando vazar pelas mãos o que está tendo de homossexual, de gay, de LGBTQIA+, apoiando a direita, e a esquerda fazendo homofobia contra eles é muito. O que está tendo, né, de negros que vem cá e defende a pauta da esquerda, da direita, como a Jojo Todinho, e a esquerda vem praticando racismo contra eles, não está no gibi. Então é hora da direita começar a defender essas pautas identitárias. Defender a Jojo Todinho não como uma mulher de direita, mas como uma mulher, como uma negra. E começar a mostrar, olha, vocês falam que é a esquerda que defende vocês, estão enganados, né? A direita está defendendo vocês mais do que a esquerda. E pegar umas matérias como essa aqui, dá uma olhada na Mídia News aqui. Maria do Rosário foi condenada. Por quê? Porque ela escondeu a vice dela, e a vice dela era negra. Então o PT com vergonha de uma mulher negra? É exatamente isso que aconteceu. Maria do Rosário omitiu vice negra em propaganda e foi multada. A decisão foi da Justiça Eleitoral e puniu a campanha da petista por esconder o nome da Tamires Figueira, a vice negra do PT. A campanha eleitoral da deputada federal Maria do Rosário está no centro de uma polêmica após a Justiça Eleitoral aplicar a multa por irregularidades em suas propagandas. A Zona Eleitoral de Porto Alegre condenou a coligação O Povo de Novo na Prefeitura, encabeçada por Rosário, por omitir o nome da sua vice-prefeita, Tamires Figueira, do PSOL, em 43 peças publicitárias. A decisão foi tomada após representação feita pela coligação adversária. Estamos Juntos, Porto Alegre, liderado pelo prefeito Sebastião Melo, que concorria à reeleição em 2022. Aí é hora da turma, né, presta atenção, é hora da turma de direita
fazer um vídeo em solidariedade à vice-prefeita Tamires, do PSOL, criticando o PT pelo, vamos dizer assim, pelo momento trágico em esconder uma vice negra, mulher. Então era hora do Sanderson falar, olha, eu dou aqui minha solidariedade a uma mulher negra que foi escondida pelo PT e o PT foi condenado agora. Então, literalmente, a gente vê que eles não estão preocupados com a mulher que lutou, que batalhou. Ela é de esquerda, mas merecia ter o direito de fala dela, ter o direito de se apresentar. Você já parou para pensar que está na hora da direita furar a bolha? Que é o que o Nicolas fez? Então, eu vejo, né, que a direita está com a faca e o queijo na mão. O que não falta é matéria como essa aqui, né, de uma vice negra escondida pelo PT. E na hora, né, da direita se solidarizar com a negra de esquerda que foi humilhada pela própria esquerda. Com a negra de direita, a Jojo Todinho, que foi vítima de racismo pela própria esquerda. Do homossexual, que ao defender a direita, é humilhado, sofre homofobia pela própria esquerda. Está na hora de começar a se solidarizar a isso, né? Está na hora de começar a furar a bolha e mostrar para o Brasil. Olha só, eles diziam que defendiam vocês, mas olha o que eles fazem. Entenderam a regra do jogo? Pois é, está na hora de começar a pensar fora da caixinha, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.